A paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Atos, capítulo 16, no versículo 19, que diz: Percebendo que a sua esperança de lucro tinha acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Estamos diante de uma passagem onde Paulo e Silas eles vão ser presos. A palavra do Senhor diz, que certo dia, dirigindo-nos para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Então ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. E essa moça seguia a Paulo, e a nós gritando. E ela gritava: esses homens são servos de Deus Altíssimo e anuncia o caminho da salvação. Então, a palavra do Senhor diz que ela continuou fazendo isso por muitos dias e finalmente ali Paulo, ele ficou indignado, e voltou e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. E no mesmo instante, diz a palavra, que o Espírito a deixou. E ali aqueles homens, percebendo, que a sua esperança de lucro tinha acabado, os donos daquela escrava agarraram Paulo e Silas, e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades, e colocou ele ali diante dos magistrados, e dizendo que eles eram homens judeus, estavam perturbando ali naquela cidade, eles estavam propagando costumes que não era o costume dos romanos, e a palavra do Senhor vai dizer que a multidão ali vai juntar, contra Paulo e Silas, e os magistrados vão ali rasgar sua roupa, vão ali açoitá-los, e depois de terem feito isso, vão lançar, Paulo e Silas na prisão, e ali nós vamos ver, que nem todo bem que nós fazemos, vai agradar a todos. Como pode, né? Fez ali um bem, uma menina, uma jovem, era possessa pelo espírito maligno, que era usada por aqueles homens que se aproveitavam, daquela situação para poder lucrar em cima, daquela mulher que era usada pelo inimigo. E nós vamos ver que, mesmo assim, muitos vão contra aquilo que é o bem que Paulo, estava fazendo ali no nome do Senhor Jesus. Notamos que, naquela cidade, ao qual a cidade de Filipos, tinha uma proibição ali, que era proibido com que qualquer outra religião fosse pregada a não ser a deles. E por isso, já na entrada daquela cidade, havia ali, algo já escrito dizendo que não se podia pregar, um outro Deus, não poderia se pregar uma outra religião, que não fosse a que eles ali proferiam naquela cidade. E nós vamos ver que tudo isso vai gerar, uma confusão, vai gerar perseguição, naquele lugar, mas Paulo e Silas, desde quando Paulo e Silas, Lucas e Timóteo, desde quando eles saíram para cumprir essa missão, eles já sabiam que não seria fácil, porque, o Senhor já tinha direcionado eles, tanto que eles tentaram ir para outros lugares, mas o Senhor tinha uma grande obra, em Filipe. E nós vamos ver que ao chegar ali, ser preso, ele vai estar, passando por tudo aquilo, mas os objetivos que estavam ali, que era de ele estar ali, nós vamos ver que Lucas ele vai destacar, as histórias de 3 indivíduos que se tornaram cristãos por influência do ministério de Paulo,
né, em Filipos. A primeira, nós vamos ver que Lídia, né, a influente comerciante daquele lugar, ela vai ser batizada, né? Essa mulher ela vai ser alcançada ali, né, e vai passar realmente ali a ser uma representante do reino do Senhor Jesus naquela cidade, né? Outra que foi alcançada, né, que foram alcançadas ali por influência do ministério de Paulo em Filipe, foi a escrava, essa menina que nós estamos falando, essa jovem, que estava possessa de um demônio e que ela foi liberta quando Paulo ali, no nome do Senhor Jesus, ele declarou, ordenou que o inimigo, que Satanás saísse da vida dela, né? Nós vamos observar que muitos hoje têm aceitado os elogios, as honras, né? Muitos estão dizendo a pessoa que você é homem de Deus, e muitas das vezes não é Deus dizendo, é Satanás falando através da boca daquela pessoa, para de repente colocar um orgulho, quando a pessoa chega e fala, né, da tua pregação, e você vai se enchendo, quando a pessoa diz que você está sendo usado, né, por Deus, né? E muitos se acaba se vai descendo quando houve um certos elogios, né? Mas nós precisamos discernir os espíritos e saber se esse espírito ele é de Deus, se aquilo que está se falando na boca daquela pessoa realmente está engrandecendo o nome do Senhor ou está aumentando o ego e até mesmo a vaidade na vida daquele que está ouvindo. E Paulo ali ele não aceita, por 3 vezes aquela menina, aquela jovem, ela vai dizer que eles eram homens de Deus, falando da forma que todos ali vão estar observando, né, e vendo, e Paulo ele não vai aceitar a adoração, não vai aceitar, e quando ele percebe, quando ele já percebe que é o inimigo que está falando, ele vai lá e ordena no nome do Senhor Jesus, para que aquele demônio ele saia da vida daquela mulher, daquela jovem. E nós vamos ver que isso vai estar incomodando, isso vai estar, né, fazendo com que aqueles homens que lucravam, né, eles venham perder a esperança, eles venham realmente, né, ali pegar e arrastar, né, vão arrastar Paulo ali e Silas e vão espancar, vão açoitar, fazer tudo, né, e contra eles pelo bem que ele estava fazendo. Então, muitos hoje, né, não querem estar, né, perto de um cristão, não querem realmente, né, ter contato com o servo do Senhor, porque podem perder o lucro naquilo que muitas das vezes é reprovado pelo Senhor, né, aquilo que muitas das vezes é desonesto, aquilo que muitas das vezes não condiz com a palavra do Senhor, né? E aonde chega um servo do Senhor que tem conhecimento da palavra, que vê isso, ele não aceita essas coisas, ele não aceita as vidas, as almas serem escravizadas por Satanás, eles querem, né? E nós queremos que sejam libertas no nome do Senhor Jesus. Então, nós precisamos entender que nem tudo vai agradar, mas importa que nós venhamos, como Paulo, cumprir a nossa missão, como ele cumpriu ali quando Lídia foi alcançada, quando essa menina, essa jovem, ela foi essa escrava, né, o demônio ali foi expulso da vida dela, e um outro, né, que também foi alcançado é um carcereiro. Carcereiro esse que estava ali, né, guardando ali Paulo e Sila que estava na prisão. Paulo e Sila que estava na prisão, né, ali naquele momento que cantava louvores e adoravam o nome santo do Senhor. Mesmo que todos se juntaram contra ele, mesmo que vier, todos atacaram ele. Mas a palavra do Senhor vai dizer que ali, aquele homem, o carcereiro, ele recebeu instrução para vigiá-lo com cuidado. Recebeu instruções, né, para poder lançar ele no cárcere interior, né, e prender ali os pés dele no tronco, deixar eles bem de uma forma que eles não poderiam ser soltos. Tentaram e prenderam eles, mas a palavra do Senhor vai dizer que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Então, eu posso colocar aqui que não somente Lídia, né, não somente aquela jovem que estava possessa, né, por demônio, e não somente o carcereiro, mas também os presos que estavam ali ouviram o evangelho do Senhor, foram alcançados pela palavra do Senhor Jesus. Nós vamos ver que no meio da dificuldade, eles se alegravam, eles adoravam e exaltavam o nome santo do Senhor,
E é isso que nós precisamos entender. E no meio das lutas e das dificuldades, nós devemos continuar exaltando, adorando o nome santo do Senhor. Porque no momento em que nós estamos louvando, no momento que nós estamos orando e cantando, como Paulo e Silas estavam a Deus, o Senhor, ele está sempre, ele ouve as nossas orações, ele recebe a nossa adoração. E a palavra do Senhor diz que de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Aqui não está dizendo que foi só de Paulo e Silas, mas todos que estavam ali, eles foram, as cadeias caíram e eles ali foram soltos. E a palavra do Senhor diz que aquele homem, o carcereiro, ele acordou e, vendo aberto as portas da prisão, ele desalinhou a sua espada para tirar sua própria vida, para se matar, porque pensava que os presos tinham fugido. Mas Paulo, ele gritou ali: não faças isso, estamos todos aqui. E naquela mesma hora, o carcereiro, ele pediu a luz, iluminou ali, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então ele levou, eles para fora, e disse, e aquele carcereiro vai dizer: senhores, que devo fazer para ser salvo? Irmão, essa é uma pergunta que esse homem ele faz, no meio de uma aflição, porque bem sabemos que aquele que era o carcereiro, aquele que eram os guardas que estavam ali, eles poderiam ser mortos. Quando Pedro ele estava ali e as portas da prisão se abriram e o anjo tirou Pedro dali daquela cadeia, aqueles homens que estavam guardando ali, todos aqueles quartetos de soldados que estavam ali, eles vão ser mortos porque Pedro saiu. A mesma coisa aconteceria com esse carcereiro, a mesma coisa aconteceria com a guarda, a mesma coisa ia acontecer ali com eles, tanto que aquele homem, ele vê a sua luz e fala: eu já queria tirar sua própria vida, mas Paulo estava ali e não permitiu isso, e aquele homem, ele tem um entendimento, e ele sabe que foi a mão de Deus, ele sabe que foi Deus que estava ali. Ele pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? Talvez hoje você também esteja, de repente não está com a espada na mão, mas de repente você está, numa situação onde você não tem para onde ir, você não tem ninguém para te ajudar, para te salvar, para te acolher, mas eu digo para você, nesse dia, que você deve fazer essa pergunta, e eu tenho a resposta para você. A resposta, ela não é diferente. O que você deve fazer para ser salvo no meio da dificuldade, da aflição: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Essa foi a resposta de Paulo e é a resposta de Deus para você nesse dia. Creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus, que através da sua vida, nesses primeiros passos que você está dando, no Senhor, que você vai dar, ao levantar suas mãos e entregar nesse dia a sua vida ao Senhor, e aceitando Ele, entregando a Ele, e reconhecendo Ele como seu único e suficiente Salvador nesse momento, tenha certeza de uma coisa: tem salvação para você e para os da tua casa. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E a palavra do Senhor vai dizer que em seguida eles pregaram a palavra de Deus, e ele, todos da sua casa, naquela mesma hora da noite, o carcereiro, ele lavou as feridas deles, em seguida ele e todos os seus foram batizados, naquela casa. Então, através de um homem, pelo que uma decisão de um salvou a toda a sua família. E o que muitas das vezes você está esperando é que todos na sua casa venham começar a caminhar, todos na tua casa venham servir a Cristo. Mas eu digo para você: começa por você que vai nesse lançar a semente, que vai começar nessa caminhada. E à medida que o pessoal vê, que as vidas olharem para você, a tua casa vê a diferença, vê o Espírito Santo de Deus operando na sua vida, vê o quanto ele tem mudado, o quanto você está feliz, o quanto você tem alegria do Espírito, a partir desse momento todos vão seguir ao Senhor Jesus, vão querer esse mesmo Deus que você está servindo. Então, que você possa nesse dia se levantar,
que você possa se alegrar, porque o versículo 34 ele diz: então levou-os para a sua casa, serviu-lhe uma refeição e com toda a sua família alegrou-se muito por haver crido em Deus. Então que você também possa nesse dia crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Essa é a resposta que eu tenho para você, mediante essa situação, mediante esse problema que você esteja passando, mediante essa tristeza e essa alegria do Espírito que você precisa nesse dia. É o Senhor Jesus, é crer no Senhor Jesus. E você e toda a sua casa será salvo. Então, fique com essa palavra. Que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais ao teu coração nesse dia.